Olá, bem-vindo ao meu canal novamente. A gente continua na nossa saga, na nossa série das mulheres e das plantas. Meu nome é Palmira Margarida, sou historiadora, especialista em cheiros e emoções e hoje a gente vai falar de uma planta que vocês me perguntam muito, que é a famosa Artemisia, que tem outros milhares de nomes, milhares eu estou exagerando, mas ela tem dezenas de nomes no mundo todo, só no Brasil, sei lá, eu já vi mais de 30 nomes. 30 nomes vulgares e tem vários tipos de espécie, do que a gente chama também de lógina, né, que é o outro nome dela. São muitas e muitas espécies, algumas dessas espécies são tóxicas, outras são abortivas, então a gente tem que tomar muito cuidado para usar Artemisia. Bom, uma pergunta que vocês me fazem muito, se é possível usar Artemisia em perfumaria. Na perfumaria sintética, realmente eu não vejo muito a Artemisia sendo utilizada. Tem uma Artemisia que ela fez muito sucesso na perfumaria, mas ela não era exatamente utilizada, era utilizado o nome dela e a história dela, por isso que a gente tem que ficar de olho na história das coisas, que era a Artemisia Absinto. Então teve uma época que até uma marca bem famosa no Brasil tinha um nome, se eu não me engano, com esse perfume, ou eles vendiam que tinha absinto dentro do perfume. Por que essa coisa com absinto? Tem uma parte histórica dessa Artemisia Absinto que ela foi muito utilizada na Belle Époque. E por que ela era utilizada? Porque ela é alucinógena. Então a maior galera da Belle Époque, uma galera muito famosa, utilizava absinto como bebida. Então Toulouse-Lautrec, um artista francês muito famoso do século XIX, Belle Époque, utilizava. Tem uns quadros dele que são meio verdes, e que as pessoas estão com uma cara assim meio, uma expressão facial um pouco alucinada. Então isso é porque quando ele tomava absinto, ele desenhava esses quadros. Um outro nome que era muito utilizado para absinto no século XIX era fada verde, porque dizem, quem já tomou absinto, que fica vendo umas luzinhas verdes e parecem umas fadinhas verdes. Então era um dos nomes proibidos da absinto. Outras pessoas utilizaram absinto como um processo artístico. O Van Gogh, por exemplo, ele tomava absinto também. E aí, o absinto foi proibido numa determinada época, a bebida absinto foi proibida, porque as pessoas estavam realmente se drogando e tendo problemas graves. A gente tem uns outros dados bem interessantes da Artemisia, e agora eu vou entrar na deusa mesmo, na deusa Ártemis, que é a deusa da lua, e ela recebe esse nome Ártemis dentro da mitologia grega e depois na mitologia romana, que vem depois, ela recebe o nome de Diana. A Ártemis, ela também dá um compêndio, ela é uma grande biblioteca, porque ela já é fruto de outras deusas anteriores, de outras deusas primordiais. Ela tá ligada com a constelação de Virgo, que é a constelação de Virgem. Ela é a deusa das parturientes, porque quando a mãe dela fica grávida e ela nasce, ela acaba ajudando a mãe dela no parto do irmão gêmeo dela, que era Apolo, e ela cuida das pequenas ursas, que são meninas, né, eram meninas da elite da Grécia, em que essas meninas eram enviadas para o templo de Ártemis para serem educadas dentro de um arquétipo ou de uma simbologia artêmica, digamos assim. E essa deusa, ela é a deusa da caça, ela é a deusa dos caçadores, ela é a deusa que Virgem, né? Não é à toa que ela é ligada à constelação de Virgem. A Virgem que não é a mulher que faz sexo, não faz sexo naquela época, era a mulher intocada, que ela era livre, que ela não tinha dono. E ela tem atualmente, qual é o arquétipo que ela trabalha atualmente no mundo moderno? Ela trabalha a mulher guerreira, aquela mulher que é dona de si, aquela mulher que trabalha muito, que é independente, que não quer depender de ninguém, que provavelmente não casou, não quis entrar muito por esse lado, ou ela casou, mas ela é extremamente independente. Esse é o arquétipo da Ártemis no mundo moderno. Qual é o lado negativo da Ártemis hoje? A mulher que é muito Ártemis, que é muito guerreira, ela geralmente não é muito doce com ela mesma, ela não tem muita doçura. Eu não tô falando de dizer da doçura para o outro, mas a doçura para si mesma. Tem um conto da Ártemis que ela mata um homem que ela ama com uma flechada, sem saber que é
àquele homem que ela amava, né? Gente, são vários mitos, né? Não dá para ficar contando todos os mitos aqui. Para as mulheres de Ártemis, que são mulheres armadas, que são mulheres guerreiras, falta uma doçura, falta uma baunilha, falta uma ylang-ylang. Geralmente são umas mulheres assim meio Joana d'Arc, sabe? Umas mulheres assim guerreironas. Vou usar aquela palavrinha que eu odeio, mulheres empoderadas, né? Que é um lugar que caiu num desuso terrível. O que é uma mulher empoderada? É uma mulher lacradora? Não consigo ver a Ártemis sendo lacradora, sabe? A Ártemis era guerreira, mas é aquela guerreira que pega um trem, come um pão com mortadela, entendeu? É aquela mulher guerreira porque ela tem que sobreviver, não porque ela fica lacrando. A gente tem que ter muito cuidado com esse lugar da lacração, que não é bem isso que eu tô falando quando eu falo de uma mulher Ártemis. Bom, e o que isso tudo tem a ver com a planta Ártemis? A planta Ártemis, né, que são vários tipos de Artemisia, ela é uma planta que também é guerreira. Ela é uma planta tóxica, tem que ter muito cuidado para usar Artemisia. Tem Artemisias que são tóxicas mesmo. Tem Artemisias que são alucinógenas, como eu já falei, da Artemisia bicinto. A Artemisia, ela é abortiva, então uma mulher que está grávida ou assim, não é muito bacana ela usar, ela não pode usar, na verdade. Crianças não podem, não deveriam usar Artemisia. Já vi gente dando Artemisia para criança, eu não acho muito legal. Tem que tomar muito cuidado como isso é feito, se é em óleo, se é em macerado, se é em banho. Tem parturientes que usam Artemisia, mas é para conseguir fazer com que o feto saia, quando o feto está com muita dificuldade de sair na hora do parto. Aí algumas doulas, né, e algumas parteiras dão um chazinho de Artemisia para ver, ou coloca no banho, no assento da Artemisia para ver se o bebê sai mais facilmente. Mas isso que eu estou falando, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu não sou médica, eu não sou ginecologista e eu não sou uma agente de conhecimento tradicional. O que é um agente de conhecimento tradicional? É um herveiro, uma pessoa que cresceu e nasceu numa comunidade tradicional e sabe desses assuntos de uma forma também tradicional. Então, o que eu estou trazendo aqui é só a parte histórica. E essa planta com essa deusa, elas se encontram nesse lugar da guerra, do expulsar, do que não as deixam falar. Então, se você é uma mulher ao contrário, se você é guerreira e você faz as suas coisas, mas você tem muita dificuldade de dizer não, de impor limites nas pessoas, de expulsar da sua vida quem não interessa mais, quem te faz mal, a Artemisia vai ser uma boa planta para você. Como que se usa ela em perfume? Geralmente ela é trabalhada como uma nota baixa, ela dá aquele teorzinho, ela faz a estrutura do perfume, porque ela é uma planta estruturante, lembra que ela é uma planta guerreira. Então você pode dar sim perfume. Geralmente quem consegue fazer um bom perfume com ela são pessoas que já estão na perfumaria há um tempo, que já assim tem um nariz muito aguçado para conseguir trabalhar com uma planta dessa, porque é uma planta arredia, ela dá trabalho no frasco, ela não aceita ser mandada. Então, se você ainda não tem muita experiência em perfumaria artesanal e natural, vai com calma nessa Artemisia. Bom, para finalizar, uma outra coisa assim bem interessante que eu trago agora como historiadora sobre a planta Artemisia e a Ártemis, e isso não é um olhar meu, é um olhar do Carlos Ginzburg, que é um grande historiador italiano. Ele diz que a Ártemis foi a última deusa a ser cultuada antes do cristianismo tomar conta de tudo. Quando ela estava a ponto de ser assim totalmente obscurecida, ela já era a deusa Diana para os romanos. E essa deusa Diana era, na verdade, a deusa Ártemis do mundo grego. Então, os camponeses continuaram adorando a deusa Diana. E por que a deusa Diana foi uma das últimas a ser solapada nesse mundo europeu, nesse mundo Idade Média? Porque justamente ela era cultuada pelos camponeses, pelo povo do campo, povo que ainda estava longe da cidade. O cristianismo, ele começa a chegar no mundo italiano pelas cidades. Então, quem estava mais afastado ainda conseguiu manter os seus cultos. Então, foi o caso da deusa Diana, que, voltando, é a Ártemis. Ela foi uma das últimas a serem, entre aspas, morta pelo cristianismo. Eu ia falar pelo capitalismo, mas pelo cristianismo dá quase na mesma, né, gente? Tá tudo interligado. Então, o que acontece? Para que
esses camponeses que eram pagãos e que ainda idolatravam uma deusa pagã, o cristianismo que estava crescendo precisava que suas histórias e simbologias entrassem na cabeça desses camponeses. E isso é comum até hoje, né? As pessoas fazem isso, não vou citar nomes, mas elas fazem, né? As instituições fazem isso. E aí existia uma história cristã que ela foi resgatada para que causasse uma certa confusão na cabeça das pessoas, que é a história da Herodíade. Se você não sabe quem é Herodíade, foi a mulher que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Bom, e aí o que a gente pensa dessa mulher? Essa mulher é muito má. Ela pediu a cabeça de São João Batista, que foi o homem que batizou Jesus no Rio de Jordão, numa cabeça de prata. Essa mulher é muito má. Bom, a gente não estava lá para saber, né? Eu sou uma historiadora, tá? Antes de tudo, então eu não tenho julgamentos, mas a gente sabe como que a figura das mulheres foram demonizadas, tanto das mulheres bíblicas como em outros livros sagrados, em outros livros que contam a história da nossa sociedade. Mas acontece que Herodíade é um nome muito parecido com Diana. O som é parecido, tipo dia de Diana, dia de Diana. E aí, eles começaram de uma forma muito sensibilizadora a colocar que talvez a Diana fosse uma espécie de continuação ou uma espécie de ancestral da Herodíade. Eles fizeram assim um vucu-vucu, entendeu? Fizeram uma panaceia com as histórias, porque assim, Herodíade é lá da época de Cristo, né? Eles misturaram tudo e isso acontece, a história é isso. Por isso que vocês precisam estudar história, entendeu? Vocês ficarem burros, saberem como é que vocês são enganados. E aí, eles utilizaram isso para conseguir meio que demonizar a deusa Diana também. Porque aí a deusa Diana foi a mulher que cortou a cabeça de São João Batista, entendeu a situação? Bom, qual era a planta que era ligada com Diana? Era a lógina, eram as artemísias da vida, né? E aí, o último lugarzinho, assim, que a Diana meio que apareceu, foi meio que ali região ibérica, Portugal, Espanha. E aí a gente vai lembrar que Portugal colonizou o Brasil e que o Brasil se tornou um país muito católico. São João Batista é um cara muito legal para os cristãos, certo? Poxa, ele batizou Jesus. Quando, e aí isso é uma concepção minha como historiadora, eu tenho alguns artigos sobre isso, a Artemísia, por algum momento, em algum lugar, ela vira erva de São João. E aí eu ligo esse nome erva de São João com uma tentativa, entre aspas, de limpar a planta. Entende como que uma planta que era ligada à deusa Ártemis, que era uma deusa forte pra caramba, que era assim, Xoxota das galáxias, Pan, ela se torna a erva de São João. E aí tem Herodíade no meio disso tudo. E aí eu já vi gente falando que a erva de São João é uma erva boazinha, porque ela é uma erva para beber. Cuidado, entende a situação? Porque São João Batista é o bonzinho. Então, gente, planta não é ficha técnica. Tem a ficha técnica delas que eu amo, que são feitas, né? São criadas e são produzidas por cientistas, por acadêmicos, por farmacêuticos, por químicos. Mas no meio disso tudo tem a nossa concepção histórica, tem a nossa memória e tem a personalidade das plantas. E isso tudo influencia na forma como nós sentimos os cheiros das plantas. E as personalidades dela, isso vai influenciar na forma que você faz perfume e na forma como você vê o mundo. Então essa é um pouquinho da minha história, do que eu sei sobre a Artemísia, sobre a deusa Ártemis, sobre erva de São João, sobre absinto. Olha quanta coisa legal, isso é tipo 1% da pontinha desse iceberg. Se você gosta desse assunto, se você curte história, se você curte memória, emoção, perfume, gosta de misturar tudo isso, criar um grande frasco, vem comigo, segue o meu canal, me segue no Instagram, para eu continuar te contando muitas e muitas histórias sobre perfumaria, sobre ancestralidade e sobre história. Até a próxima!